sou padre João Claque, missionário comboniano. Neste momento, trabalho na Escócia, no campo da animação missionária. Vou falar para vocês com todo o meu coração sobre Padre Ezequiel Ramin. Ele sacrificou a sua vida, ainda jovem, em nome do povo Suruí. Eles moram na área indígena do 7 de setembro, em Rondônia. Ele morreu também porque ele abraçou a causa dos poceiros brasileiros e das suas famílias de Cacoal, Rondônia. Com a idade de 32 anos, ele chegou em Cacoal. Depois de 18 meses somente, foi brutalmente assassinado. É bom lembrar que entre 1964 até 1985, o Brasil era governado por uma ditadura militar, cuja ideologia era a segurança e o desenvolvimento econômico. Os líderes militares estavam tão preocupados ao desenvolver e atrair o povo brasileiro à Amazônia. Naquele tempo, Rondônia fazia parte da nova região do desenvolvimento econômico. Logo se tornou a terra de guerras verdadeiras e conflitos violentos entre latifundiários, garimpeiros, os sem terra e os povos indígenas. Com frequência aconteciam matanças, incêndio de casas, a destruição das safras dos pequenos agricultores. Os povos indígenas eram também o alvo de um violento e agressivo processo de exploração, a construção de estradas, os projetos de assentamentos, extração de madeira e de ouro, construção de hidroelétricas, criação de fazendas de gado, invasões de terras. Existiam desafios enormes de uma reforma agrária justa e as demarcações dos territórios dos povos indígenas que habitavam na região. A corrupção do INCRA aumentou cada vez mais. O projeto Polo Noroeste tentou de organizar os assentamentos e a produtividade dos migrantes entrando em Rondônia. O resultado desastroso de tal projeto levou à devastação de tantas comunidades indígenas e provocou um desflorestamento de imensas proporções. No ano 1985, o Brasil estava numa tremenda violência política. Os grandes latifundiários, apoiados pelos governadores e prefeitos estaduais, o poder judiciário, a polícia e os jagunços, também o governo civil, que tinha o poder de lutar para a redistribuição das suas terras ociosas para as multidões dos lavradores sem terra. Naquela época, toda a equipe comboniana da paróquia da Sagrada Família Cacoal, Rondônia, defendia fortemente a dignidade, o direito à terra e a liberdade dos povos indígenas, dos migrantes e camponeses sem terra e dos afro-brasileiros. Compreendiam plenamente a importância da terra para os lavradores brasileiros sem terra e para os povos indígenas. Sem a terra significou matá-los. Afirmo com ênfase que eu nunca ouvi Padre Ezequiel ou alguém da equipe pastoral provocando o uso da violência, apesar da grande hostilidade feita contra as comunidades religiosas cacoalenses e também a posição oficial da Pastoral Diocesana de Ji-Paraná, promovida por Dom Antônio Poçamai. O que para mim fica bem claro sobre a morte do Padre Ezequiel é o seguinte: ele viveu e morreu como filho verdadeiro de Santana Comboni, isto é,
proclamou a boa notícia aos pobres, assumiu a sua vida missionária, religiosa e sacerdotal como um compromisso muito sério. Fez uma opção preferencial pelos pobres, como atitude da sua vida missionária. Durante todo o tempo que ele residia em Cacoal, mostrava a sua dedicação total ao povo suruí. Escutava com tanta paciência eles, dava o seu suporte total para os povos indígenas e para os sem terra. Ele trabalhava sempre com empenho, com a juventude nas linhas de Cacoal e executava os seus deveres com responsabilidade diligente. Os seus assassinos, os jagunços e o latifúndio da fazenda Catuva, sabiam muito bem que Ezequiel era o padre de Cacoal. Sem dúvida, Padre Ezequiel foi para a fazenda Catuva puramente para defender os interesses legítimos dos povos indígenas e dos sem terra. Mataram de propósito Ezequiel porque era um padre que sempre defendia os direitos dos pobres. Aquilo que causou a sua morte não foi a impetuosidade ou aquela impaciência juvenil, mas a coerência extraordinária com seu estilo de vida e suas atitudes pastorais, que manifestava ao tentar testemunhar plenamente a sua opção pelos pobres. Como muitos missionários, Padre Ezequiel lançou-se no inferno da miséria dos pobres, no coração da floresta amazônica em Rondônia, sempre buscando servir a vida das pessoas no espírito autêntico do Evangelho. Foi caluniado e assassinado em razão da causa pela qual ele corajosamente saiu da sua terra e assumiu para valer. Ele forma parte da multidão dos marcados pelo sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Sonhava aquele sonho tão bonito, de um reino de justiça, de amor, de compaixão, de paz e de solidariedade para com os últimos. Ele mesmo uma vez escreveu: trabalhar com os pobres e criar primaveras depois do inferno. É no batismo que sentimos o chamado pela igreja. Eu sou Thalita, eu falo aqui de Rio Branco, no Acre. Eu faço parte da coordenação nacional da PJ pelo Regional Noroeste, que aí compreende esses estados do Acre, Rondônia e Sul do Amazonas. E foi através dessa atuação nesse regional, foi através da Pastoral da Juventude, que eu pude conhecer um pouco da vida e da trajetória do Padre Ezequiel Ramin. E para mim, o Padre Ezequiel Ramin, assim como tantos outros, representa uma figura de muita coragem. Representa o real comprometimento com a vida dos pobres, dos menos favorecidos, em especial para a gente que mora aqui nesse pedaço da Amazônia, com a vida das populações indígenas, dos sem terra. E a Pastoral da Juventude sempre me ensinou o quanto que a gente tem que valorizar e celebrar e viver a memória dessas pessoas. Então aqui a gente tem Chico Mendes, a gente tem Irmã Cleusa, a gente tem Irmã Dorothy e tantas outras figuras que são referências pra gente e que tombaram, infelizmente, pela morte dos poderosos. E hoje, num país que é o que mais mata defensores dos direitos humanos nas Américas, que é o Brasil, infelizmente a gente ainda se depara com o ataque, com a ameaça à vida dessas pessoas. Falar do Padre Ezequiel Ramin é falar de um compromisso. E para mim, eu sempre consigo ter nas minhas mãos e recordar o sentido da nossa missão através de testemunhos como o dele. Então, eu acredito que o nosso exercício de trazer, de celebrar principalmente a vida dessas pessoas, a defesa dessas pessoas pelos menos favorecidos, representa muito. Então, eu acredito que
o martírio dele, ele não pode ter sido em vão. E a gente não pode deixar que mais pessoas tombem pelas mãos dos poderosos, mas que a gente tenha como exemplo a vida de pessoas como o Padre Ezequiel Ramin e um grande exemplo para a juventude. Que a gente tenha coragem, que a gente tenha força, que a gente tenha o mesmo sonho que o Padre Ezequiel Ramin tinha, de um mundo mais justo, de um mundo mais correto, e que a gente não deixe de lutar pelas causas que a gente acredita. Eu lhe respondo, aqui estou.